Fala galera do canal Marcos André, eu sou o professor Marcos André de Biologia e a gente vai trabalhar um tema muito importante. É um tema que ele serve como base, tá? Eu sempre comento isso, que a gente, ao falar sobre replicação viral, é um assunto de base, um assunto que ele pode ser utilizado em outros conteúdos, especialmente na parte da biotecnologia. Por isso que ele é tão importante assim. Então, se você tem dúvida na diferença entre os ciclos e as estratégias reprodutivas de vírus de DNA, ciclo lítico e ciclo lisogênico, fica comigo até o final dessa aula. Galera, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer um pedido para você se inscrever no meu canal, um pedido também para você me seguir nas minhas redes sociais, @prof_Marcos André é o meu Instagram, que lá eu também coloco muito conteúdo de biologia e eu acho que é interessante para você que quer se preparar para o vestibular, estar me acompanhando nas redes sociais. Bem, uma grande questão que a gente sempre vai trazer aqui é justamente essa particularidade, essa diferença entre o que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Eu estou falando de replicação viral, eu estou falando fundamentalmente de estratégias de multiplicação viral, e é muito comum nos últimos vestibulares a palavra replicação vir substituindo a palavra reprodução. Reprodução se associa muito às questões inerentes aos seres vivos e a classificação dos vírus como ser vivo ainda é algo bem debatido, ainda há uma grande linha de discussão em relação a isso. Alguns autores são a favor de classificá-los como seres vivos, outros não. Mas a gente sabe que há algumas características comuns aos vírus e aos seres vivos. E dentre eles destaca-se a capacidade de reprodução. Todos os organismos se reproduzem, todos os organismos sofrem variações, mutações, passam por mecanismo de evolução e os vírus não são diferentes nesse aspecto. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Qual é a principal diferença entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico? Esse estudo de replicação viral, de estratégia viral, está muito associado ao bacteriófago, que é um vírus específico que vai infectar bactérias. Nesse contexto, a gente destaca o vírus Lambda 4, que é justamente um vírus o mais estudado de todos. É um vírus que ele lembra um foguetinho e ele apresenta um envoltório, um capsídeo feito de natureza proteica e o seu miolo de DNA. E é justamente esse DNA que ele vai introduzir na célula. Ele vai introduzir na sua célula hospedeira. Lembra de uma particularidade que é muito interessante quando se fala sobre vírus. Vírus, ele não apresenta uma estrutura celular típica e ele é classificado como um parasita intracelular obrigatório e a justificativa para isso é que ele vai utilizar toda a maquinaria celular para produzir novos vírus, para se replicar, para se reproduzir, uma vez que ele não apresenta metabolismo próprio. Então, além de ele não ter uma estrutura celular, ele não apresenta metabolismo próprio e a capacidade de reprodução do vírus só vai ocorrer se ele estiver dentro de uma célula-alvo, dentro de uma célula hospedeira. E uma outra particularidade que é sempre importante nós citarmos é a especificidade da ação viral. Galera, quando eu trago esse contexto, o que a gente tem que analisar a partir de agora? Qual é a estratégia que o vírus vai assumir? Então, existem dois mecanismos de replicação viral, o ciclo lisogênico e o ciclo lítico. Qual é a particularidade entre eles? O ciclo lisogênico, o vírus, ao injetar o seu material genético, esse material genético presente aqui no citoplasma da célula, ele vai se combinar ao material genético da célula, ele vai se ligar ao DNA da célula. E a célula vai continuar a se multiplicar normalmente, a célula vai continuar a se dividir normalmente. Por isso que eu digo que no ciclo lisogênico não há o controle do metabolismo celular. A célula fica no estágio, o DNA viral fica no estágio de latência. A célula vai se multiplicando, vai propagando esse DNA para as células filhas. Até chegar um momento em que esse DNA viral ele vai assumir esse controle, reproduzindo novas partículas virais. Galera, mas toma muito cuidado. Por quê? Porque além do ciclo lisogênico, que foi este onde o DNA do vírus não controla o metabolismo celular, eu tenho o ciclo que é chamado de ciclo lítico. Neste caso em especial, o DNA viral assume o controle do metabolismo da célula, assume o controle celular, assume o comando da célula. Haverá muita transcrição, muita tradução, produzindo inúmeras proteínas virais. E essas proteínas virais, elas vão formar novas partículas virais.
ao ponto que essas novas partículas virais serão liberadas, e para que ocorra essa liberação de novas partículas virais, acontecerá a lise da célula, por isso o nome ciclo lítico, ocorre a ruptura da célula, a morte da célula. Vem comigo, galera. Aqui então eu teria a ideia de um bacteriófago, o bacteriófago aderiu aqui à parede celular da célula bacteriana, injetou o seu material genético. Quando esse material genético ele é incorporado ao DNA celular, a célula se multiplica, não havendo produção de novas partículas virais. E assim o material genético do vírus vai sendo propagado para as gerações seguintes, nós chamamos de ciclo lisogênico. Quando esse material genético do vírus assume o controle bacteriano, produzindo novas partículas virais, até levar à ruptura da célula e liberação desses vírus, nós chamamos de ciclo lítico. Ciclo lisogênico sem esse comando, ciclo lítico com o comando. E galera, perceba, o ciclo lisogênico ele pode se transformar no ciclo lítico, havendo variações ambientais. Então a grande diferença entre lítico e lisogênico é: houve comando da célula? Houve. Produziu novas partículas virais? Produziu. Houve ruptura da célula? Houve. Ciclo lítico. Houve controle do metabolismo celular? Não. O DNA do vírus está apenas incorporado ao DNA celular bacteriano? A célula se dividir está propagando esse material genético? Sim, é o ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico pode se tornar lítico, o lítico, por sua vez, não se transforma em lisogênico. E aí tem uma particularidade. Olha essa. Algumas áreas da medicina, por exemplo, têm o objetivo de estudar, de utilizar os vírus como sendo uma forma de controle de infecções bacterianas. Porque muitos vírus têm a capacidade de destruir a célula bacteriana e agiriam de forma altamente específica. Dessa maneira, que tipo de ciclo deveria ser utilizado para que um vírus possa ter essa ação antimicrobicida, antimicrobiano? Seria o ciclo lítico ou lisogênico? O lítico. Por que o lítico? Porque o lítico causará a ruptura da célula bacteriana, a morte da célula bacteriana. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula bem objetiva, bem direta sobre estratégias de reprodução viral. Se você curtiu e quer fazer os meus cursos, vai lá no link na descrição, onde está o link do meu curso, a Extensiva de 2025, e vamos trabalhar muita biologia te preparando para o vestibular.